Nós estamos pregando, já vai fazer acho que mais de um mês, alguns temas que estão ligados à vida da igreja, né? A gente já falou de comunhão, já falou de graça, já falou de amor, a gente tem falado dessas coisas básicas no cristianismo. E a listinha chegou em mim hoje para falarmos sobre renúncia, né? E é um assunto até não é tão difícil de falar, ele é até um assunto recorrente, mas nunca é demais a gente relembrar algumas coisas que passam desapercebidas na nossa vida na hora em que ela tem que acontecer, né? Principalmente quando a gente não está tão sintonizado, quando Deus tem alguma coisa para nós, e aí a gente está voando nas ideias, né? Abra aí sua Bíblia em Marcos, ou destrave sua Bíblia, né? Em Marcos, capítulo 8. Prometo não demorar. Marcos 8, 34 e 35, os versículos. Vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Então, ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 1, texto muito conhecido também. João 1, versículo. Eu não gosto de falar versículo antes, que vocês leiam antes de mim, eu não gosto, me dá um trem esquisito. Então, na hora que você estiver pronto, eu falo o versículo, vocês correm lá e vê. É versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que ela possa falar aos nossos corações essa noite, Senhor. Que ela possa trazer direção a cada um aqui, Senhor Deus, segundo as necessidades de cada um e segundo a tua vontade para a vida de cada um também, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Bom, nas Escrituras nós podemos, desde Gênesis até Apocalipse, fazer uma lista de pessoas que renunciaram a alguma coisa. Mas eu vou falar de Jesus apenas, porque ele é o grande exemplo de renúncia que nós temos. É o grande exemplo que Deus enviou de renúncia para seguirmos, né? Renúncia, apesar de não parecer, talvez seja uma das formas mais puras de amor, né? Amor a alguma pessoa, ou a alguma coisa, ou causa, né? Então é engraçado que talvez muitos aqui, quando se tornaram pais, descobriram o valor dessa palavra, né? Porque pai que não renuncia a alguma coisa é um pai falho, né? Irmão também aprende essa palavra quando a relação é a certa, né? Quando a relação é a que tem que ser. O irmão, o bom irmão, ele renuncia pelo seu irmão. E o amigo também renuncia pelo amigo. Então a renúncia, ela é, de fato, a expressão de amor. Ou uma expressão de amor. No âmbito religioso, nós temos muita facilidade com isso.
Porque já que nós temos uma mente voltada para a espiritualidade, a gente tem uma tendência a renunciar como forma de pagar promessa, como forma de aliviar a nossa consciência, de chamar a atenção de Deus para alguma coisa. Então, a gente acha legal quando a gente renuncia, por exemplo, sair com os amigos para estar no culto. Isso não é renúncia, irmãos. Né? Você tomou uma decisão de vir no culto e talvez Deus fale com você aqui essa noite. Né? Talvez você veio movido por um esoterismo, para ver se acontece alguma coisa. Né? Não é esse tipo de renúncia. Esse tipo de renúncia é fácil. Mas a renúncia que Deus recebe como oferta, e Ele gosta muito dessa oferta, é quando essa renúncia ela é direcionada ao reino e ao nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. A gente tem falado isso, irmãos, há muito tempo. Nada é mais importante para Deus do que a nossa relação com o nosso irmão. O nosso irmão de sangue, o nosso irmão, que são os nossos pais, os nossos avós, e o seu irmão que está aí do seu lado, que às vezes você nunca viu. A renúncia dentro da cristandade, ela é distinta, porque a graça faz com que você renuncie coisas importantes da sua vida por pessoas que você jamais viu. Aí sim faz sentido você trocar alguma coisa que é um lazer para fazer algo que realmente possa transformar ou contribuir com algo na vida de uma pessoa. Renúncia é quando você deixa de fazer, ou quando você prorroga, né, o que você tem que fazer, em favor de uma pessoa, mesmo você tendo o direito de usufruir dessa coisa que você renunciou. Então, quando os meninos vão lá com o Zilão, na Fale, lá no asilo, eles estão renunciando o domingo de descanso. E descanso é uma coisa sagrada, irmãos. Está na Bíblia. É permitido descansar. E, geralmente, na nossa cultura ocidental, o descanso é no domingo. Para alguns, não. Para alguns é segunda, terça, mas todo mundo descansa. Mas nós aprendemos a não descansar, nós renunciamos isso para que, de fato, algumas pessoas possam experimentar um pouco do amor de Deus. A mãe renuncia seu sono com o recém-nascido. A mãe, às vezes, renuncia a beleza do seu corpo quando a criança nasce, para que a criança tenha vida. E a criança, ela nem ama a mãe ainda, ela ama o peito da mãe. Ela ama o leite, e não a pessoa que está dando leite para ela. E isso é mais ou menos o que muitas pessoas fazem com Deus. As pessoas dizem que amam a Deus, mas na verdade elas amam o que Deus faz por elas. Jó foi o contrário, né? Jó, ele só viu Deus de fato o dia que ele perdeu todas as coisas, inclusive a voz de Deus sobre a vida dele. E aí no final, arrasado, ele fala: agora eu te conheço. Ainda que no primeiro capítulo Deus tenha falado para Satanás que conhecia Jó. E a gente só começa a entender que Deus é Deus apesar de qualquer coisa o dia que a gente para de tomar esse leite materno e mergulha mesmo na vida adulta do cristianismo, da fé, da palavra de Deus. Aí nós entendemos. Jó entendeu. A vida de Cristo, ela é didática para nós. Porque o Senhor, Ele está lá na criação. Gênesis, no primeiro capítulo, na criação, lá no versículo 26, relata que Ele estava lá. Façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós acabamos de ler em João. Ele é tudo. No princípio de todas as coisas, ele era a palavra. Através dele era criado todas as coisas. Tudo que nós conhecemos vem dele. Tudo que nós almejamos conhecer vem dele. E o que a gente nunca vai conhecer, ainda assim vem dele. O que nós chamamos de infinito, e o infinito é nada perto daquilo que ele é, vem dele. Ele é o autor da vida. E não existe nada que se compara a ele. Quando ele está no seu trono, os anjos viram um para os outros e não para ele. E fala: santo, santo, santo é o teu nome, toda a terra é cheia da tua glória. Por quê? Porque santo é a única palavra que vem na cabeça deles, e a maior que possa existir, para se referir a Deus e ao seu Filho. Porque eles são um, amém? E quando nós entendemos isso, nós, irmãos, nós olhamos um para os outros e testemunhamos de que Deus é santo, santo, santo. E porque Ele é santo, e santo é a coisa mais gigantesca que nós podemos pensar, e ainda assim está longe do que Ele é, e porque Ele é santo, e porque a gente tem esse entendimento, toda a terra é cheia da sua glória. E a terra tem se enchido da glória de Deus, porque Ele, o Filho dEle, que é um, a gente já leu isso aqui, e tem que falar isso direto, Ele resolveu o quê? Renunciar sua grandeza, no momento propício, a sua condição de Deus, para vir para a terra, ficar do nosso tamanho e viver como um de nós. Isso é uma boa renúncia, né? Se a gente pegar as Escrituras e mergulhar nelas, nós vamos ver Ele em tudo. Os religiosos pensavam que viria um guerreiro forte, que soltava raio pelos olhos, fogo, espada flamejante, e Deus manda o seu Filho que se faz servo. Ele vem para servir. Ele vem para chorar com os que choram. Ele veio para aqueles que não tinham nada, para nós que não tínhamos nada. Ele renuncia à sua condição de grandeza para ficar num corpo apertado como o nosso, que envelhece, que precisa de cuidado, que precisa de remédio às vezes, precisa de ir no banheiro, precisa de um monte de coisa, um corpo totalmente corruptível. Mas Ele continua sendo Deus. Então Ele renuncia a algo que Ele podia ter o direito de usar. Quando Ele começa o ministério dEle, Ele começa a fazer as coisas que Ele fez, e nós aqui lemos muitas delas, Ele usufrui desse poder. Ele cura. Ele ressuscita os mortos, Ele faz cego enxergar, Ele faz coxo andar. Mas na hora em que o plano tinha que ser executado, Ele mesmo podendo usar do seu poder, Ele renuncia o seu poder, para que nós pudéssemos ser abençoados com a graça, com a salvação. Quem aqui tem dúvida de que Ele poderia se livrar da cruz? Alguém tem dúvida? Quem tem dúvida que Ele poderia se livrar dos romanos, dos judeus? E estaria tudo certo, porque Ele é Deus.
Só que ele renunciou isso, para que o amor fosse revelado a nós. E nós temos esse exemplo, irmãos, e menos do que isso nós não podemos ser. Aqueles que recebeu, de fato, a salvação e a graça, o entendimento de que não existe nada mais importante do que esse Deus e as coisas que Ele tem para nos oferecer, isso daí é a nota de corte. Então agora, meu irmão, você vai ter que olhar para dentro aí da sua vida, e você vai ter que reavaliar, assim como eu tenho que reavaliar todos os dias, as nossas condutas com os nossos irmãos. Porque senão, novamente, eu vou cair naquele pecado, né, da omissão, da mentira, de viver algo que eu não prego. Nós temos que renunciar ao nosso egoísmo, irmãos. E o egoísmo é um direito. Se você não quiser dividir alguma coisa que você tem, é seu direito não dividir. Mas no reino de Deus, nada que você tem serve para abençoar só você. No reino de Deus, tudo que é seu é para abençoar as pessoas. É por isso que a gente sempre fala aqui, a pizza é para todo mundo comer, a conta é para alguns pagar, mas está tudo certo. É isso mesmo. A nossa justiça tem que ser renunciada, porque a nossa justiça passa longe de ser a justiça de Deus. A nossa justiça é injusta, a nossa justiça é vingativa, a nossa justiça quer mostrar para o outro que eu estava certo e ele estava errado. O nosso senso de justiça é condenatório. E aí a gente não quer renunciar à nossa verdade. Aí a gente não quer renunciar às nossas certezas. A gente não quer renunciar os louros da vitória, da discussão. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Perde a discussão, mas não perca o irmão. Perca o debate, mas não perca a amizade. Renuncie a essas coisas. Essas coisas te dão uma glória momentânea, mas te enche de uma tristeza terrível. E quantos de nós talvez hoje não estamos vivendo essa tristeza, porque há algum tempo, seja há 2 dias ou seja 2 anos, a gente resolveu ganhar uma discussão, ganhar um debate e perder o irmão. A nossa opinião tem que ser renunciada às vezes. Porque quem disse que a sua opinião é a melhor opinião? Eu vou te falar uma coisa, nós vamos fazer... Nós fizemos 12 anos de igreja, é isso, né? 12 anos. Gente, como nós sofremos para tirar o tal da votação da mesa e deixar a unanimidade. Como isso dói, velho. Como é ruim você conversar a respeito de um assunto enfadonho, às vezes, horas, para que todo mundo chegue numa mesma opinião uniforme, para que todo mundo suba no mesmo barco, e se der certo, todo mundo deu certo, se der errado, todo mundo se ferrou e não tem dedo apontando para ninguém. Isso exige renúncia. Eu vou te falar, com banda é isso. Aqui no manifesto, banda, irmão, se não quiser fazer 30, eu acho que dá para fazer. Que aqui brota músico, né? Brota. E é engraçado, porque
Acho que nós podíamos fazer 2 boas bandas. Na verdade, eu estou sendo modesto, nós podíamos fazer umas mega bandas. Muita gente boa tocando. Mas nós resolvemos fazer a construção de pedra. Porque essa é a construção que Deus resolveu fazer. A construção da Torre de Babel era tijolo. A argamassa, tudo quadradinho. Se tivesse tijolo quebrado, jogava na caçamba, descartava. Ou então quebrava ele no meio, que dá para fazer meio tijolo ainda, né? Mas não, a construção do reino de Deus é de pedra. Vai para o Peru, lá para Machu Picchu, lá para você ver como é que é uma construção de pedra. Tem pedra do tamanho de um Fusca e uma pedra do tamanho de uma mão. Tem pedra do tamanho de uma tampinha de refrigerante. Pedra buchuda, pedra grande, pedra pequena, pedra pontuda. Pedra de tudo quanto é tipo. Pacientemente colocada no lugar. Essa é a construção do reino de Deus. Isso é nós. Um lugar cheio de gente, todo mundo pensa diferente, de uma forma diferente, torce para time diferente. Uns gostam de perfume adocicado, outros amadeirado. Uns não gostam de comida que o outro gosta. Isso aqui é uma anarquia, velho. E Deus resolveu fazer isso. Pergunta para a Iris peruana ali, original. Quando tem terremoto no país dela, aí não tem pouco. Pergunta o que fica de pé e o que cai lá. O que cai é o de tijolo, velho. Os espanhóis foram lá e construíram uma igreja que de cada 50 anos tem que ser reformado. Ouro Preto é assim, toda hora tem alguém reformando alguma coisa do Aleijadinho lá. Agora, as de pedra, está lá no lugar, ninguém reforma. Que é pedra. Que teve paciência. As bandas aqui é assim, mano. É ou não é? Estou mentindo? Para quê? Para que aquilo que a gente entende que é a igreja possa ser construído. Estão os melhores sentados na mesa do conselho? Não. Estão os melhores fazendo a reunião de oração? Não. Os melhores não servem, porque os melhores não renunciam. Tudo que se move entre nós é feito por gente que renuncia a alguma coisa. A gente só tem uma escola rolando aqui no manifesto, porque a André e o Daniel renunciaram à privacidade de marido e mulher para morar com um monte de gente dentro da casa. Com um quarto que tem janela para o templo da igreja. Glória a Deus. Faça uma semana o teste no lugar deles, para você ver. Atende gente que 2 horas da manhã aqui, porque esqueceu alguma coisa aqui dentro. Ou então o Ariovaldo, que é um dos pastores e nem está aqui hoje, porque está em algum lugar pregando. Ontem lá nós no WhatsApp, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu moro no olho do furacão e não faço nada. Todas as boates em volta da minha casa, eu não tenho R$1 para ir em nenhuma delas, nem para comprar uma coca. Bom, vamos fazer alguma coisa, Ariovaldo? Eu falei, não posso largar o meu filho no final de semana. Por quê? Porque eu tenho largado, eu tenho renunciado à minha presença dele todos os finais de semana. Por quê? Porque o que Deus colocou no coração dele está sendo relevante num monte de lugar, irmãos. Dói renunciar. Dói ser relevante. Dói ter que fazer a coisa certa. Renunciar um monte de coisa na nossa vida, para que o amor de Deus possa ser falado de uma forma contagiante na vida das pessoas. Amar quem a gente não gosta. Só é possível por causa da graça, por isso que ela é sobrenatural. A renúncia faz com que essa construção seja firme e inabalável.
E essa é a igreja, irmãos. Fica em cima de uma pedra pontuda para você ver. Bate a coxa numa quina de mesa que não foi arredondada. Aqui é o lugar de arredondar a quina, irmão. E a gente arredonda é batendo nela mesmo. Por isso, irmão, Deus quer falar com você essa noite. Renuncie às coisas para que a sua convivência com Deus e com seus irmãos seja sadia, para que isso produza em você uma paz que excede todo entendimento, para que produza em você alegria, que produza em você satisfação, para que você não tenha no futuro remorso, raiva, angústia, porque isso, irmão, só te faz coisa ruim. Você quer renunciar a essas coisas da sua vida? Não tem jeito se você não renunciar a coisas importantes para você. Suas verdades é a principal delas. Porque apesar de a gente ter as escrituras na mão, a gente sempre cria verdades para nós como forma de defesa. E a gente tem que parar de se defender, irmãos. Porque, repetindo, se Cristo quisesse defender, ele explodiria o universo, filho. Ele acabaria com tudo. E aí entra aqui tanto de coisa que nós já falou aqui: amor, graça, comunhão, fé, e por aí vai. Então, irmãos, é um convite a consertar as coisas, a renúncia conserta as coisas. A renúncia faz florescer o amor em terras onde a esperança jamais poderia esperar que o amor pudesse florescer. A renúncia faz com que a gente largue as coisas que nós mais amamos, para que outras pessoas possam sentir de fato a verdade que traz a paz a nós, que excede todo entendimento. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que traz uma consciência renovada, a verdade que transforma uma comunidade, a verdade que transforma uma vida, que educa uma criança, que ajuda um senhor de idade, um cego, que promove cidadania, que traz esperança numa sociedade corrupta, que cada dia que passa tira mais a nossa esperança. E Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. E para encerrar, eu gostaria de falar assim, a respeito da história. Essa história de amor, de misericórdia, de graça. Porque se a gente pegar os livros, irmãos, nós vamos ler muita história. Nós podemos mergulhar neles e ler sobre os concílios. Foram muitos. Teve concílio para tudo. Teve concílio para enfiar uma quarta pessoa na Trindade. Teve concílio para falar que tinha um meio caminho entre céu e inferno. Teve concílio para falar sobre a infabilidade de uma pessoa. Teve concílio porque vocês quiserem. E esses concílios moldaram as instituições que representam a cristandade no mundo. Inclusive nós. Parede, luz, microfone, câmera de vídeo, tudo. Mas vou te falar uma coisa. A história de graça, de amor e de misericórdia, ela foi escrita por homens e mulheres que nós jamais vamos saber o nome delas. Que não tem biografia nenhuma escrita a respeito delas. Gente que saiu com uma mochila nas costas,
ou em séculos passados, com alguma sacola, alguma coisa, uma trouxinha, com a Bíblia numa mão e o caixão na outra. Ou você acha que tinha passagem de ida e volta no século XVI, XVII? Esse povo pegava o navio, viajava 6 meses, 5 meses, e morria na terra que Deus colocou no coração deles. Essa história foi construída por gente que renunciou os seus planos, os seus sonhos, porque Deus pediu para abençoar a gente que eles não conheciam. E nós estamos no ano de 2015, o avião te traz de volta, e ainda assim tem pessoa indo com caixão para os lugares, disposta a morrer num lugar. Porque quando a gente aprende a renunciar, a gente começa a entender o coração de Deus, e o coração de Deus só se importa com gente. Deus está nem aí porque você é capaz de fazer para Ele. O tanto que você toca bem, o que você dança bem, ou o tanto de dinheiro que você põe aqui no Bob Esponja. Eu vou renunciar ao meu salário, vou colocar aqui no Bob Esponja. Renuncia a sua vida por alguém. Aí você toca o coração de Deus. Quer colocar sua grana aqui? Gasta ela também no trabalho. Amém, irmãos? Seja esse homem e essa mulher desconhecido, que ninguém vai saber quem você é. Continue escrevendo esse livro de graça, de amor e de misericórdia. Porque quem precisa saber, sabe. E aí sim, as coisas vão acontecendo conforme o plano de Deus. Amém? Vamos orar?